Beleza, então hoje vamos falar sobre comunicação verbal e não verbal aplicada ao treinamento físico, em específico para treinadores de várias modalidades esportivas, que geralmente labutam nas, nas linhas, quadras de pistas, campo, nas bordas de piscina. E qual é essa comunicação que eles têm usado, né? Qual é essa comunicação que têm usado? Qual é a comunicação assertiva que esse pessoal tem usado? Você com a sua experiência aí, no mundo que você já viveu, vivenciou, como um grande coach, Venceslau, o que você tem observado aí de comunicação, sobretudo a comunicação verbal e não verbal? Bom dia, Gil. É, Dia. a comunicação, inclusive pesquisando e vendo matérias sobre a comunicação aplicada ao esporte especificamente, e trazendo um pouco da minha experiência no mundo corporativo e na gestão de pessoas, a, a comunicação é um fator importantíssimo. E é até interessante de explorar esse tema, que é muito importante, porque na realidade, quando você pergunta para as pessoas se elas se comunicam, a resposta é sim, todos se comunicam. Nós estamos nos comunicando o tempo inteiro, né? Agora, qual a qualidade dessa comunicação? Como você disse, existe a comunicação verbal e a não verbal. E a não verbal é tão ou mais importante do que a verbal, Sem dúvida. porque as reações que nós obtemos através da comunicação, ela tem uma importância muito grande. Uhum. E os técnicos relatam que um grande desafio é a comunicação com seus atletas. Os Sim, sim. educadores físicos, o desafio é a comunicação com seus alunos, professores, gestores. A comunicação, né, o processo de comunicação, que se comunicar é um processo, ele acaba tendo uma importância muito grande. E é um tema fascinante, né? Essa questão do comunicação verbal ou não verbal, ele é apenas um dos pontos, né, que podem ser explorados num processo de comunicação. Então, a resposta, falando um pouco da programação neurolinguística, né, que nós estudamos, aplicadas ao esporte, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Essa é uma das premissas da PNL. Sem Então, eu sou dúvidas. responsável pelo resultado que eu obtenho no processo de comunicação. Se eu quero que o meu atleta adeque o seu movimento, o seu treino, a sua maneira de atuar de alguma maneira, e eu preciso comunicar isso a ele, a qualidade da comunicação, ela é medida através do resultado que eu obtenho. Então, quando Sem eu dúvida. oriento o tom de voz, gestual, postura, eu tenho que estar muito atento na resposta não verbal dele, né? Porque enquanto Com eu falo, certeza. quem está me respondendo é o corpo dele. E Uhum. aí atuar nos canais de comunicações adequados, se a pessoa é visual, se ela é sinestésica, se ela é auditiva. Aí temos um outro capítulo para falar de comunicação, que é as palavras processuais, né, no processo de comunicação, que esse é um outro capítulo que nós podemos conversar. Sim, sem dúvida. E, e nós, particularmente, temos um desafio, que é transmitir isso, que esse é o nosso objetivo, transmitir esse conhecimento para os treinadores, para que eles apliquem com os seus atletas, alunos e orientados, certo? Beleza, falou tudo, Como, cara. Acho que é isso como, mesmo. como, como tem sido a tua experiência aí, Gil? Maravilha, querido. Olha, falou tudo, cara. Eu penso que é isso mesmo que você colocou aí. Como um grande coach que você é, vivenciando aí muitas atividades,
por São Paulo, pelo Brasil todo o conhecimento que você tem, a gente observa que a qualidade das nossas vidas está ligada diretamente com a qualidade da nossa comunicação. E é isso que você falou mesmo. E a minha experiência aqui que eu vejo, não só agora, mas que eu vejo em toda a minha vivência, nas quadras, campos, pista de atletismo, em contato com treinadores, em contato com professores, não exatamente esportivos, mas também de outras disciplinas, é que a comunicação, às vezes, peca muito no decorrer do trato com o atleta, e às vezes o uso das palavras, não necessariamente naquele momento exato, acaba causando muitos erros. Então, por exemplo, o uso da palavra não. Uhum. O uso da palavra não, muitas vezes, é usado de uma forma que proíbe que o atleta ele evolua, ou até uma correção. Constantemente, eu ouço que nas beiras das pistas, várias pessoas falando, não faça isso, né? O camarada faz um educativo, né? E o treinador chega, né, com toda a força, né, do pulmão dele. Já foi para você não fazer isso. E repete-se várias vezes, né? Aí chega na competição, o atleta faz aquilo exatamente que o treinador não queria que ele fizesse. Porque o treinador ele não observou que quando ele fala não faça isso, como a palavra não é uma abstração e o subconsciente não capta o não, fica só faça isso, que nós já sabemos que isso acontece, né? Isso é algo que é uma coisa boba, 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 mas vou dar um exemplo para você. Eu estive num jogo, num JASC em 2014, e eu fui assistir o salto com vara, uma prova muito técnica. Então eu fiquei do lado da pista vendo um salto com vara. E naquele momento sobraram 3 atletas de cidades distintas que estavam saltando. E o treinador dele estava mais ou menos 50 metros, né, fora do alambrado, orientando ele. Então o atleta vinha fazer uma tentativa, de longe ele gritava, eu estava mais ou menos 20 metros do treinador, mais atrás, de longe ele gritava, eu já falei para você não fazer isso, não faz isso. Aí ia para a nova tentativa, fazer a mesma coisa. Eu já falei para você não fazer isso. Aí são 3 tentativas, né, por salto, né? Na última tentativa ele veio, nas 2 últimas tentativas que ele fez, esse atleta, ele cometeu o mesmo erro, e o treinador cometeu também o mesmo erro na comunicação. Eu já falei para você não fazer isso. E aí o atleta acabou cometendo os 3 erros, né, na mesma altura, e foi eliminado, né, da prova. Mas essa questão da nossa formação educacional, de usar sempre o negativo para se afirmar, a pessoa acaba cometendo esse grave erro. Então isso eu penso que é algo para quem agora está ouvindo aí a nossa entrevista, que é o nosso bate-papo, eu penso que é algo que o treinador, ele poderá ter esse cuidado na colocação da palavra não. Porque quanto mais ele frisa isso aí, mais o atleta acaba cometendo os mesmos erros, né? Que o treinador não gostaria. Por outro lado, tem a questão do não, que pode ser usado. Até eu dei um exemplo um dia aqui numa palestra que eu dei para os atletas, que, se não me engano, se não falo em memória, quando o João do Pulo bateu o recorde mundial em Guadalajara, eu não lembro bem se foi lá nesse momento aí, mas acho que foi bem essa história. O técnico dele tinha dito o seguinte: olha, hoje você tem condições de ser medalha de ouro, mas se você... Ele falou assim, hoje você tem condições de ser medalha de ouro, mas não precisa bater o recorde mundial. Então, olha o poder da palavra. Hoje você tem condições de ser medalha de ouro, pelo treino que você fez. Mas não precisa bater o recorde mundial.
Então, o que ele disse ali no inconsciente dele? Hoje você tem condições de ser medalha de ouro e você precisa bater o recorde mundial. Só que é um jogo de palavras. Então, às vezes, o não é colocado de uma forma, uma perspicácia muito interessante, e você leva a pessoa a executar aquilo. A pessoa acaba fazendo aquilo. E faz aquilo corretamente, faz aquilo com propriedade, e ele consegue executar, de repente, algo até maior do que ele poderia fazer pelo treinamento que ele tem. Interessante, muito bom. Muito bom. E voltando ali o tema do não, né, Gil? Quando o treinador fala não repita isso, ainda mais no meio de uma competição, né? Ainda mais no meio de uma competição onde o atleta tem que estar concentrado, mas no treinamento, né? Vamos trazer essa situação para o treinamento. Sim. O que trabalha no cérebro do atleta ok, eu não faço isso, mas eu faço o quê então? Então, exatamente. Tá bom, eu não faço isso, mas me dê alternativas, porque o nosso cérebro, ele busca alternativas. Exatamente. Ele busca soluções. Nosso cérebro está sempre buscando soluções, alternativas e soluções. Eu tenho que dar para ele, né, algo para ele fazer. Eu tenho que dar para ele repertório. Porque não adianta eu falar, não faça isso, se eu não dá para ele algo positivo, né? E aí, por isso que a pessoa faz aquilo. Se ele errou, ele vai repetir aquilo. Então, de uma certa maneira, ele aprendeu aquilo. Ele tem que ter repertório para executar de uma maneira diferente. Agora, não é chegando numa competição que ele vai mudar isso. Isso tudo, sim, né? Assim como por isso que nós insistimos muito nesse ponto. E o treinamento mental, ele não é um toque de mágica, né? Não é uma coisa que né? Eu vou dar uma palestra e, vou mudar a vida de todo mundo, vai ser todo mundo sair de lá, vai ser campeão mundial, olímpico e batedor de recordes. É como o próprio treinamento, né? Como o próprio treinamento físico. É a constância, né? Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia, né? E trabalhando, e corrigindo, né? Sim. Muito importante que no processo de comunicação, entender o que é os filtros que o atleta usa, né? Qual o histórico dele, né? Sim. Até para saber usar o tom de voz adequado, né? Porque nós sabemos isso em todos os campos, né? Até com o filho, né? Nós sabemos disso. Algumas pessoas reagem quando você fala num tom de voz mais alto, e algumas pessoas, quando você fala num tom de voz mais alto, travam nas 4 e não sai do lugar, empaca mesmo. Exatamente. Então, é muito individualizado também o tratamento, né? Totalmente. Então, são pequenas coisas no processo de comunicação que faz com que você consiga um desempenho melhor do teu atleta, uma concentração melhor, uma confiança maior, né? Exato. Falando um pouco também da não verbal. O cara tá dentro do campo, tá dentro da pista, tá dentro da quadra, tá dentro da piscina. Por exemplo, no jogo de tênis. No jogo de tênis é proibido o técnico falar com o atleta. Sim. Mas eles se comunicam por olhares, por pequenos gestos, porque eles treinaram isso, né? Eles já sabem o que esperar. O treinador na beira do campo, um treinador de futebol, ele orienta o seu time muito mais no gestual daquilo que foi treinado durante a semana do que... Porque ele tem poucas oportunidades para falar. Ele consegue falar com outro jogador, mas orientar o time de uma maneira geral é não verbal, né? Primeiro que não dá para ouvir com o barulho do estádio, o atleta nem consegue ouvir, né? O atleta está querendo falar. O gesto, né? Braço, cabeça, olhar, acaba falando muito mais alto. Agora você tocou um ponto importante mesmo, porque o atleta estava fazendo um movimento equivocado, mas reforçado pelo treinador, que também estava insistindo na comunicação dele, né? na comunicação dele, né? E é engraçado que os treinadores depois, isso é em todas as modalidades, viu? Eu tô falando do atletismo aqui porque eu vivencio mais, mas
Às vezes estou, às vezes em academia, onde eu atuo um pouco também, em vez de ir em borda de piscina, que eu já vivenciei aqui próximo, os treinadores eles constantemente, né? Não é assim que faz com o braço, não é assim que faz com a perna, né? E aí é aquilo que você acabou de comentar, a gente não dá uma opção, né, assertiva para a pessoa fazer, né? E aí a pessoa comete os mesmos erros, né? E o atleta acaba não crescendo. E como você disse, o treinamento mental é algo que tem que ser consistente. Consistente, toda a experiência que você teve. Todo mundo está querendo fazer o seu melhor o tempo inteiro. Sim. E aí ele fica escutando aquele ruído que você está fazendo algo, ele só escuta o errado, 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 errado. E a cabeça do cara, se ele não tiver um preparo mental, um foco muito grande, uma autorregulação para fazer com que todo esse externo não interfira na sua concentração do momento, você está jogando, às vezes, a carreira de um menino, de uma menina, de um atleta, de uma atleta, você está Sim, destruindo. sim. Tá. Então Mas é isso aí importante ter a consciência de que a comunicação, né, tudo isso faz parte de um processo de comunicação, faz, pô, faz parte total. do treinamento mental. Aham. Essa semana nós colocamos no blog, que é legal, aliás, ficou muito bacana. Para você que está nos assistindo, vale a pena ali conferir. Estamos disponibilizando também o e-book sobre técnicas de visualização. Tem também um texto muito bacana lá no nosso blog e tem a entrevista do Dil com o treinador Thiago, Salve, salve, que gente. vale a Estou ao pena lado aqui de vocês um grande assistirem lá, que treinador de tá atletismo, muito Thiago. bacana. Legal. Falando sobre a técnica da visualização um pouco, e reforçando novamente a importância da consistência, né, Com de certeza. saber que não tem milagre, que é uma técnica também que ajuda na autorregulação, controlar Uhum. o emocional, né? Se preparar para uma coisa, não é, ah, eu, eu vou me imaginar ganhando a medalha, subindo no pódio. Tudo bem, isso pode ser o final da tua história de criação da visualização. Na Claro. realidade, ela é um processo todo ali de construir a imagem, né? Uhum. Entender o cenário, imaginar o cenário que vai estar, saber lidar nesse ambiente, né? Como vai se autocontrolar, controlar o seu emocional nesse ambiente. É isso? É isso sim. Então, Venceslau, eu realmente, cara, puxa vida, a gente tem tanta coisa para falar, sabe? Tantas coisas boas para a gente comentar. Eu penso que nós podemos voltar, porque tem muitas pessoas querendo saber o que é o treinamento mental realmente aplicado ao esporte. Tem muitas pessoas querendo saber essas coisas. Uhum, E essa contribuição que nós estamos dando aqui para os treinadores, né, para os professores de forma geral mesmo, né, e uhum, para todos os entusiastas do mundo do esporte, é uma colaboração maravilhosa. E nós sim temos que levar isso aí, esse conteúdo para muita gente. E uhum. você que está nos assistindo agora, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Hoje nós estamos aí, hoje dia 7 de fevereiro de 2019, você pode estar vendo esse vídeo em outro momento, mas com certeza você acessando o nosso site, você vai ver muito conteúdos bons, muitas coisas boas, porque isso vai só engrandecer o nosso esporte, todas as modalidades esportivas, e não só aqui do Brasil, como qualquer lugar que você se encontra, porque é a força máxima, é o atleta, é o treinador, tem um poder mental sobre todas as outras qualidades, né, que ele vem desenvolvendo. Se a gente observar as grandes nações, todos os atletas americanos, europeus, todos os continentes, se você observar os 3 top do mundo em cada modalidade, e conhecer histórias dele, o que eles vêm realizando sobre todos os aspectos, né, com a equipe multidisciplinar, né, a questão da alimentação, preparador físico, coach, Psicólogo, fisioterapeuta, psicólogo, psicólogo, isso tudo faz com que essa pessoa evolua, sim, cresça, né? sim. E um ponto marcante que a gente vem lendo em todos os momentos, em todas as coisas, é
a capacidade da pessoa dela ter essa força mental, sobretudo em momentos difíceis, né, daquela competição, daquele momento, sobretudo daquele momento, aquele momento que a pessoa realmente ela muda totalmente o jogo dele. Exemplo, aí a gente vê o nosso trabalho de voleibol, né, nas quadras, feminino e masculino. Maravilha, né? Você vê ali todo o trabalho de equipe, extra-campo. Então isso é muito lindo. Isso está fazendo diferença, sim, em diversas modalidades esportivas, em diversos âmbitos de praças de contato específico, onde o treinador ele tem que realmente ter uma palavra diferenciada e o atleta ganha com isso aí. Porque às vezes é questões de ou trabalhando com centímetros, ou trabalhando com segundos ou milésimos de segundo, ou trabalhando com pontos, né? É um pontinho para lá, um pontinho para cá, né? Detalhes que Detalhe, definem, né? Que detalhe, que define aí define. de repente uma equipe é campeã por um ponto. Por que que o basquetebol, o beisebol americano é o que é? Eles Uhum. trabalham todos os valores e sobretudo o treinamento mental. Sim, sem dúvida nenhuma. É uma prática consolidada, né, Gil? E, e quebrar um pouco esse paradigma, né? Que só atleta de alto desempenho que pode fazer. Só atleta olímpico que tem. Não, não, isso é um conhecimento aí, uma prática que pode ser absorvida como a programação neurolinguística, como que pode ser, pode e deveria, né, fazer até parte do Uhum, currículo da formação do uhum, professor de educação física, né? com certeza. É um ponto, Porque, tocou um ponto importante. porque é fundamental, né? O atleta ele se forma nas escolinhas, ele sai da escola, ele sai das escolinhas de esporte, ele sai ali de um campinho de várzea que tem invariavelmente tem alguém ligado à formação dele, seja educador físico ou alguém prático. Então, quando a Sim, pessoa sim. tem esse conhecimento, né, isso ela pode, com esse conhecimento, ela pode realmente fazer uma grande diferença na vida e na carreira de um atleta, e mais que de um atleta, de uma pessoa, né, Gil? Porque vão se formar pessoas cada vez mais fortes. Uma pessoa forte mentalmente, ela vai superar os obstáculos que porventura possam acontecer na carreira dela como atleta e depois na sua Sim. vida profissional. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, né, Venceslau? A Uhum. gente finaliza de repente por aqui, né? E em outros momentos nós teremos outros conteúdos, outras coisas boas que nós vamos estar aí, né, também falando, não, É isso Venceslau? aí, é isso aí. Então, agradecer aí todos que estão nos assistindo, você que se inscreveu no nosso site. É, Acesse o nosso site, o endereço vai estar aqui embaixo. Lá você vai encontrar os materiais que semanalmente nós iremos publicar, com artigos, e-books gratuitos sobre as técnicas do treinamento mental. E nos acompanhem, agradecer a todos aí que se inscreveram já, e todos que já estão nos acompanhando, todos que estão nos assistindo. E é isso aí. Vamos em frente, um foco, fé e sempre muita perseverança. E muita Certo? consistência. Muita consistência. A palavra-chave é consistência. É É isso isso aí. aí. Beleza, Dil? Beleza, meu querido?